noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. Eu já tinha me despedido de todos vocês no vídeo anterior, mas recebi esse pedido da casa em razão de que o nosso querido amigo Davi Ascenso não poderia fazer as reflexões da noite de hoje. Então, quando um tema ele nos chega assim de pronto ou nos colocamos aí sem nos prepararmos, eu costumo dizer que nós temos que pedir auxílio, inspiração aos amigos espirituais para que então nos conduzam aí da melhor maneira, né? E isso aconteceu nessa madrugada em que os amigos espirituais então nos pediram para que falássemos um pouco sobre o movimento da alma a fim de compreender a caridade. É um tema longo, mas que para um momento de reflexão certamente contribuirá para que a gente possa fazer aí ou iniciar as mudanças que são necessárias e entender como isso se dá, né? Naturalmente que quando falamos de movimento da alma, falamos de transformação, falamos de caminho, parto de um ponto para chegar a um outro ponto. E nós podemos notar que a humanidade, a sociedade como um todo, em que há, de certa forma, uma confusão moral, uma má interpretação ou uma má avaliação dos valores da família, dos valores sociais, né, em que o ser humano está inserido. Aí, tanta violência que nós já não compreendemos mais, mas que faz parte aí desse momento em que o planeta se encontra, né? Num mundo de provas e expiações, nós não poderíamos aí esperar outra coisa a não ser toda esse, vamos dizer assim, esse desajuste social no qual nós estamos presentes, estamos vivendo, porque a vida ela é assim mesmo. Então, essas ocorrências, essas circunstâncias, elas representam aí, de uma certa forma, as ações imorais que o homem pratica, né? Confrontando justamente com aquele conceito que Jesus nos deu a respeito do homem prudente, que também, para a doutrina espírita, é o homem de bem, aquele dotado das virtudes que todos nós queremos ter. Queremos ser justos, queremos ser equilibrados, queremos ser bons, queremos viver uma vida moralmente correta, uma vida que nos dê felicidade, que nos dê paz de espírito. Mas essa transformação, esse movimento que a alma faz, ele não é um movimento tão simples, nem tão rápido, e é um movimento que não se dá sem um esforço grandioso da própria alma, né? Nos remete aí a compreender que a razão, o pensamento, que é o movimento da inteligência humana, capaz de compreender a sua posição na obra do Criador, faz para que ele então passe a sentir aquilo que é ou que deveria ser aí a verdadeira caridade, né? Definir caridade não é o nosso tema, até porque não é um assunto desse nível de detalhamento, mas eu posso aí adiantar que durante a nossa vida, o nosso dia a dia, nós muitas vezes não percebemos. E os amigos espirituais nos recomendaram, mais uma vez dizendo, que nós devemos ter a percepção daquilo que fazemos. Leon Tolstói tem uma frase muito famosa que é justamente aquela em que um homem, ou há um homem que passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Veja, uma frase muito profunda que nos leva a pensar a respeito dessa percepção que a alma deveria ter ao longo da sua trajetória na Terra.
né? Vivemos aí sem nos darmos muitas vezes conta de que estamos vivos. Essa frase de Leon Tolstói é uma frase que trata, na verdade, do psiquismo humano, né? E vale a informação de que Leon Tolstói, ele compareceu, depois de ter desencarnado, a nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, e disse a ela que gostaria de escrever contos, né, que pudessem trazer inúmeros ensinamentos para a humanidade. Ensinamentos a respeito da imortalidade da alma, a respeito da reencarnação, a respeito da caridade e a respeito do psiquismo humano. Porque falar de psiquismo humano não é tão simples assim, né? Não nos cabe aqui entrar nos pormenores da psicologia, que é a área da ciência que estuda esses movimentos psicológicos em si, mas Joana de Ângeles, ela faz um trabalho sensacional a respeito da psicologia da alma. E nesse trabalho que ela faz, ela cita uma série de conflitos existenciais que nós acabamos por ter e que nos ofuscam, como o medo, por exemplo, como a raiva, que são sentimentos que realmente não nos permitem, durante o nosso dia a dia, ver a verdade, conhecer aquilo que realmente é e, portanto, diante desse conhecimento que nós devemos ter inicialmente ou trabalhar para ter, nos permite fazer uma avaliação correta de como nós devemos agir. Então, esse movimento que a alma faz, e movimento para a filosofia, ele traz a ideia de transformação, não é pura e simplesmente esse movimento físico, né, de deslocamento. É um movimento que nos leva a nos tornarmos uma pessoa diferente. Joana fala sobre isso, mas na mesma esteira, no mesmo sentido de Emmanuel, como já foi dito por mim aqui outras vezes, ele requer um esforço muito grande, porque para que isso ocorra, nós devemos aí combater o nosso egoísmo. Isso implica em avaliar corretamente quais são as necessidades dos outros, quais são as nossas falhas, os nossos vícios, o que nós devemos fazer para combatê-los. Mas, de qualquer maneira, existe aí quase que uma fórmula para isso, resumida na prática da caridade. Mas será que nós sabemos realmente o que é a caridade? Antes de falar um pouquinho sobre como Jesus nos explicou isso, eu gostaria aqui de falar que o apóstolo Paulo, né, ele nos ressalta 3 virtudes importantíssimas que todos nós devemos ter, que é a fé, a esperança e o amor. O amor, ele é traduzido como a caridade, dependendo da tradução que você utilize para fazer aí os estudos das cartas de Paulo, né? Entretanto, o apóstolo Paulo, ele nos diz que a caridade, ela é a virtude por excelência. Sem a caridade, a fé e a esperança, elas não se desenvolvem. É como se elas não brotassem. Então, vejam, a caridade, ela é justamente aquela virtude que nutre, ela é a virtude que alimenta, que dá suporte à nossa fé e que dá suporte às nossas esperanças, para o apóstolo Paulo, e que depois vem ser aí confirmada pelos Espíritos durante a codificação, vem também ser confirmada por Santo Agostinho numa obra que ele escreveu
a respeito do livre-arbítrio, já citado por mim, ou da beata vita, né? Da boa vida, enfim, no sentido de que realmente a ação moral, o ato caridoso em si, ou o amor nas suas mais diversas manifestações aqui do agir humano, eles estão realmente fecundados pela ação caridosa. Havia, na época de Jesus, realmente uma divergência em relação a essa questão, né? Porque quando pensamos em caridade, pensamos em fazer alguma coisa, em agir em proveito de outrem, né? Vejam, os fariseus na época de Jesus, eles se incomodaram muito com os ensinamentos do mestre. E Jesus, em uma de suas peregrinações pela Judéia, se deparou ali com um doutor da lei. E o doutor da lei, ele indaga de Jesus, tentando testá-lo a respeito de seus conhecimentos, perguntando a ele: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Que devo fazer para herdar a vida eterna? Naquela época se discutia muito a respeito disso, a respeito dessa vida, desse reino que eles confundiam como sendo o reino da vida material, como sendo o reino espiritual, e eles queriam então entender e testaram Jesus nessa chegada do mestre em Jerusalém. Jesus, como ele era sábio, ele, ao invés de responder para o doutor da lei, ele lhe faz duas perguntas. Pergunta a ele qual seria o maior mandamento, ou o que está escrito na lei, e como lês tu. Veja, aquele que faz a contrapergunta, né, na verdade, está ali atuando como um educador, porque permite que aquele que tem dúvida ou aquele que suscita a dúvida possa extrair dele mesmo o conhecimento para o qual então haverá uma mudança concreta, sólida e permanente. Porque nada mais do que experimentarmos. Veja, experimentarmos. Nesse sentido, então, o doutor da lei, que conhecia o Antigo Testamento, conhecia as Escrituras profundamente, diz a Jesus que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Aqui fica realmente uma informação de que no Velho Testamento, esses dois mandamentos que se encontram em Deuteronômio e se encontram em Levítico, eles estão separados, não se encontravam juntos, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas o doutor da lei faz essa junção e Jesus, dando o seu assentimento à resposta do doutor da lei, diz a ele: muito bem, vá e faze isto. Ou seja, viva a sua vida amando a Deus e amando ao próximo. Mas o doutor da lei, como ele ficou numa situação um pouco difícil diante da resposta que ele mesmo deu à sua pergunta, e aqui realmente é curioso porque me parece que nessa parábola Jesus não responde absolutamente nada. Se você fizer o estudo você vai verificar isso. Parece um processo maêutico, socrático de ensinar, porque ele nunca respondeu para o doutor da lei, mas deixa que o doutor da lei, veja, deixa que ele perceba o erro ou compreenda aquela verdade para que ele mesmo conclua aquilo que ele gostaria de saber. Então, o doutor da lei, ele pergunta a Jesus:
tentando justificar-se. Veja, justificar-se é ser justo diante daquilo que ele então indagava, pregava, questionava com Jesus. Ele pergunta ao mestre: bom, e quem é o meu próximo? Veja, nesse momento, Jesus, que poderia lhe dar uma resposta direta, não o faz. Jesus então conta para ele a parábola do bom samaritano, né? E nessa parábola, Jesus então diz a ele: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões, assaltantes, que lhe espancaram, que lhe bateram, que lhe roubaram os bens que tinham e lhe tiraram a roupa, né? Estando aquele homem caído, um sacerdote que vinha dos cultos realizados em Jerusalém passa de lado, assim como um levita que também descia de Jerusalém, porque moravam em Jericó, também passa de lado. Bom, um samaritano, que na verdade eram inimigos dos judeus, né? Para quem não conhece um pouco dessa história, se nós retrocedermos ao momento anterior à chegada de Jesus em Jerusalém, nós vamos ver que Tiago e João, eles foram na frente, passaram pela Samaria, pediram hospedaria na Samaria e não tiveram nenhum apoio dos samaritanos, né? Então, quando Jesus então chegou na Samaria, eles revoltados disseram ao Cristo: Senhor, queres que desça fogo do céu e queime toda essa gente e todos eles morram porque não nos atenderam, nos dando hospedaria? E Jesus, numa belíssima lição, diz que ele não veio para destruir, não veio para castigar, ele veio para salvar. Então, logo depois, quando Jesus coloca então o samaritano no centro da parábola e como homem de bem, como homem prudente, como aquele homem que de certa forma se assemelha a nós, ou seja, aquele que deve fazer o certo, os apóstolos ali devem ter ficado realmente pensando, ou talvez até indignados, né? Mas, enfim, a parábola segue e Jesus diz: um samaritano que por ali passava viu o homem caído. E então moveu-se de compaixão. Moveu-se de compaixão por aquele homem, né? Lhe atou as feridas, utilizou ali o azeite como emoliente, utilizou o vinho que era utilizado para fazer asepsia de ferimentos na época, pegou o homem, colocou na sua cavalgadura e o levou a uma hospedaria, deixando ele na hospedaria até a manhã seguinte. Então o samaritano disse ao dono dessa estalagem, dizendo assim: cuide dele, né? Vou deixar aqui 2 denários e se faltar, na volta eu completo, né? Eu complemento. Então, terminado esse ensinamento, essa lição que o doutor da lei certamente estava espantado com tanta sabedoria, Jesus então pergunta para ele, veja, sem responder nada, novamente, então Jesus pergunta: qual dos três se tornou o próximo do homem caído? Qual dos 3 se tornou o próximo do homem caído? E naturalmente o doutor da lei responde a Jesus, porque conhecia profundamente e tinha entendido, veja, tinha entendido essa lição. O doutor da lei diz: aquele que agiu de misericórdia
para com o homem caído. Então, essa lição de Jesus, se nós pararmos para ler as Escrituras de maneira correta, descortinando, tirando o véu, não só da história, mas tentando aproveitar a verdadeira lição do Cristo, nós vamos verificar que o próximo não é somente aquele que chega para nós, aquele que nos bate a porta, aquele que vai até o centro espírita pedir uma ajuda, ou aqueles que não têm condições financeiras, né, andarilhos que vão às portas da igreja, ou um amigo que nos liga e nos pede, às vezes, uma ajuda financeira. Não é esse próximo só que faz parte do conceito de próximo para Jesus, mas o próximo é você. Veja, você se torna também o próximo de alguém. É isso que está mostrado nesse ensinamento de Jesus. Moveu-se de compaixão. Quer dizer, o samaritano move-se de compaixão, ele se torna alguém ativamente para então realizar um ato, né? Digo que é como inverter a ordem dessa ideia de próximo. Bom, com esse ensinamento a respeito do próximo, que nos remete realmente, eu digo aqui mais uma vez, a uma reflexão profunda a respeito disso, né? Com esse conceito de próximo, nós então podemos, de certa forma, avaliar um pouco melhor aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E por que não fazemos certas coisas? Porque estamos ofuscados. Esse termo ofuscamento é um termo de Joana de Ângeles, né? Como se nós estivéssemos aí com os olhos vendados. Como o cego Bartimeu estava cego e depois passou a ver, né? Como o aleijado que passou a andar. Então note, nós estamos numa posição muitas vezes passiva, de não perceber que a nossa alma ela está cristalizada, ela parece que não se movimenta a partir nessa rota, nesse itinerário que é o itinerário para Deus. Então o movimento da alma para que ela saia de um estado primitivo, num estado de instinto, dentro das ordens ou das classes dos espíritos, das quais nós nos referimos, e certamente somos espíritos de terceira ordem, não há dúvida a respeito disso, porque temos sentimentos que são sentimentos, não são anticaridosos, mas são sentimentos que ainda não permitem que a verdadeira caridade, que é o nosso agir em favor do próximo, visite os nossos corações. Temos que combater isso diariamente, percebendo, né? Percebendo aquilo que fazemos, percebendo como as nossas relações humanas elas se dão em relação ao seu filho, em relação à sua filha, em relação aos seus parentes, em relação ao seu chefe, tudo aquilo que você faz, mas principalmente em relação a Deus, porque o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Será que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Ou será que nós amamos mais a nós mesmos? Será que nós não amamos mais os nossos bens materiais? Fica aí a indagação para que a gente pense um pouco sobre isso. De qualquer maneira, dentro desse tema de movimento da alma, de transformação da alma para nos tornarmos o homem de bem, há que se ter um esforço e há que se ter a percepção. Então, quando os nossos amigos espirituais nos relembram de que é importante perceber as coisas, é porque muitas vezes a oportunidade de ajudar o próximo, ela nos passa
despercebidas, né? Voltando àquela frase inicial de Leon Tolstói: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Quer dizer, você não vê mais nada, você não vê a beleza das árvores, você não escuta o canto dos pássaros, você não vê como o céu, o sol, ele é belo, você não vê os animais, você não vê as flores, você não vê a relva, você não vê o riacho. Quer dizer, é uma vida despercebida, né? Eu muitas vezes até me sinto assim, parece que estou cuidando apenas do meu dia a dia, né? Essa percepção, ela é uma percepção que pode vir a partir da oração, a partir da prece, mas ela também se dá com aquela recomendação máxima de Jesus quando ele nos ensinou o Pai Nosso, né? Orai e vigiai. Quer dizer, fale com Deus e vigie-se. Vigiar, perceber, né? Despertar para as coisas que são aí as coisas da vida. Então, eu gostaria de finalizar essa pequena reflexão, transmitindo esse recado a respeito da transformação e do movimento que a nossa alma deve fazer para compreender que a verdadeira caridade, ela é também essa compaixão que nós devemos aí ter pelo nosso próximo, percebê-lo como um legítimo outro, né? E notando também que a religião, a boa religião, ela não é a religião A, B ou C, né? A boa religião é a religião de Deus. Essa é que realmente deve ficar para todos nós. Então, agora definitivamente eu quero desejar aí uma boa noite para vocês, quero desejar aí um Feliz Natal, um ano novo repleto de saúde, de vida e de muita percepção para o ano que se chega, de maneira que a gente possa então se transformar, né, em pessoas melhores e pessoas mais fraternas e mais caridosas. Boa noite a todos e até o ano que vem.